Boa noite. Boa noite. Os presidentes da Câmara e do Senado e o vice-presidente da República afirmam que a questão do voto impresso é assunto encerrado. O plenário da Câmara rejeitou a proposta de emenda à Constituição numa derrota eloquente do presidente Jair Bolsonaro. A cúpula da CPI da Covid decide pedir o indiciamento do presidente por charlatanismo e curandeirismo. Os estados de São Paulo e do Pará e a Prefeitura do Rio reclamam de atrasos do Ministério da Saúde na entrega de vacinas. Deputados caçam o mandato de Flor de Lis, acusada de encomendar a morte do marido. Postos de combustíveis vão poder vender etanol de mais de uma distribuidora. A seca faz despencar a participação de hidrelétricas na geração de energia. O setor financeiro do Brasil entra numa nova era. Clientes vão poder compartilhar dados com vários bancos para conseguir preços menores em crédito e serviços. Torcedores do PSG fazem festa para o argentino Lionel Messi em Paris. E morre no Rio de Janeiro o ator e diretor Paulo José. O Jornal Nacional está começando. O ritmo de distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde voltou a ser alvo de críticas do governo do estado de São Paulo e agora também da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo paraense. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já havia suspendido a vacinação hoje e anunciou o mesmo para amanhã, disse em rede social. Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar grupo de 24 anos, precisamos de 68 mil. Só lembrando, Rio com muitos casos de Delta e estoque do Ministério é de 11.200.000 doses. E fez uma pergunta ao governador de São Paulo, João Dória. Não tem como mandar doses direto da Coronavac para cá, não? Sem intermediários, como você está fazendo com a Prefeitura de São Paulo? Dória respondeu também em rede social. Incompetência do governo federal. 11,2 milhões de vacinas estocadas e não distribuem. E esclareceu, São Paulo segue padrão de todo o país. Estado recebe doses do PNI e distribui para municípios. Aqui compramos doses extras e ainda assim falta, porque não recebemos doses prometidas pelo Ministério da Saúde. Em entrevista coletiva, Dória se referiu ao problema ocorrido na semana passada, quando São Paulo recebeu doses abaixo do que, segundo ele, teria direito. Na época, o Ministério da Saúde negou qualquer prejuízo. Disse que o objetivo era equilibrar o ritmo da vacinação em todo o país. O Ministério da Saúde não enviou as doses que prometeu enviar a São Paulo. Quero repetir aqui, o Ministério da Saúde descumpriu o acordo feito verbalmente comigo e com o Dr. Jean Gorenstein, feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Não cumpriu e não entregou as doses da vacina da Pfizer que havia prometido, as 228 mil doses. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorange, endossou a cobrança ao Ministério da Saúde. A primeira coisa que o Ministério tem que fazer é reconhecer que tem um problema na distribuição, fazer os processos. Quando as vacinas chegarem ao Brasil, essas vacinas já deveriam estar com um planejamento de como ser distribuídas e reduzir todos os processos para que elas não sejam distribuídas com mais de 24 horas. A maioria dos municípios montou seu calendário a partir dos contratos assinados com a Pfizer, com o Butantan e com a Fiocruz. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também cobrou o Ministério da Saúde. Ele afirmou que o estado é o segundo com menor número de imunizantes em relação ao tamanho da população. Helder Barbalho disse que pediu em julho ao Ministério da Saúde uma recomposição de vacinas para que o Pará receba a mesma quantidade que os outros estados. O Ministério da Saúde não comentou até agora as declarações de Eduardo Paes, João Dória e Helder Barbalho, mas afirmou que não há problemas no comando do Programa Nacional de Imunizações. Em julho, Franciele Frantinato deixou o cargo de coordenadora do programa. Em depoimento à CPI, ela chegou a dizer que havia uma politização da vacina.
Até agora, o Ministério não nomeou um substituto. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, afirmou que é preciso correr para completar o esquema vacinal. O Brasil ainda tem pressa. Nós temos boa parte da nossa população sem ainda a primeira dose e menos ainda com o esquema completo. A distribuição deve obedecer a uma proporção que contemple a população brasileira terminar o esquema vacinal da mesma maneira, ao mesmo tempo ou muito próximo disso. Mas a distribuição tem que ser célere. Não há por que hoje demorar na entrega de vacinas num cenário de pandemia. Agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que 9,5 milhões de doses estão no centro de distribuição. Desse total, 3,6 milhões doses liberadas hoje vão chegar aos estados e ao Distrito Federal em até 48 horas. E que outros 6,3 milhões doses da Coronavac e da Pfizer aguardam liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde ou da Anvisa. A Malu Maza vai trazer para a gente a situação da vacinação e da pandemia com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata. Uma boa noite a todos. Começamos com os números de hoje da vacinação no país. Nas últimas 24 horas, 1.409.969 pessoas receberam a primeira dose e 675.952 tomaram a segunda ou a vacina de dose única. O total do dia é de 2.085.921 vacinados. Até agora, 110.618.404 pessoas tomaram a primeira dose, ou 52,24% da população. E 47.578.372 brasileiros receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, o que equivale a 22,47% da população. A gente lembra que a proteção máxima contra o vírus vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora, os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.123 mortes por Covid. 566.013 pessoas já perderam a vida para a doença. O número de novos casos confirmados em 24 horas é de 35.788, totalizando 20.249.176 diagnósticos. A média de casos está em 31.811, é o menor patamar desde o fim de novembro, uma queda de 29% na comparação com 2 semanas atrás. E tendência de queda também na média de mortes, que está em 900 por dia. A redução foi de 16%. É o 12º dia de queda na média de mortes, mas ainda estamos num patamar bastante alto. 2 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes em vermelho. As maiores altas foram no Ceará e no Distrito Federal. Em estabilidade em amarelo, são 9 estados. E em queda, em azul, 15 estados. As maiores reduções foram registradas no Piauí e no Paraná. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Malu. A cúpula da CPI da Covid anunciou que vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo, por ele defender o uso de remédios sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. Hoje, os senadores ouviram o diretor de uma empresa farmacêutica responsável por bancar a propaganda desses medicamentos. Jailton Batista é diretor executivo da Vitamedic, uma das principais produtoras de ivermectina do país. Remédio contra vermes e parasitas, mas que acabou incorporado ao chamado kit Covid, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e outros governistas para tratamento contra a Covid, apesar de não haver nenhuma evidência científica. Na pandemia, o faturamento da Vitamedic aumentou 29 vezes.
O relator Renan Calheiros, do MDB, mostrou vídeos do presidente Bolsonaro defendendo em várias ocasiões o uso do medicamento e perguntou se as falas ajudaram nos negócios. Em junho e julho foi onde a pandemia teve um pico muito acentuado, teve uma demanda também muito maior do nosso produto. O senhor, ao longo desses 40 anos, tem notícia de algum outro presidente que propagandeou qualquer medicamento, útil ou inútil, como o caso da ivermectina? Não. O senhor relatou aqui que junho e julho, no pico da pandemia, houve um aumento do faturamento da venda. Houve um aumento da demanda. Houve um aumento da demanda, do faturamento, das vendas. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, saiu em defesa do presidente. Isso foi em função da demanda que ele explicou, porque os médicos receitavam. Por que continuou vendendo para tratamento da Covid depois de demonstrada a ineficácia do produto? É uma pergunta pontual. Porque os médicos recomendavam. Jailton Batista admitiu que a Vitamedic não realizou pesquisas científicas sobre a eficácia da ivermectina no tratamento da Covid, mas disse que a empresa continuou a vender o medicamento para esse fim, mesmo depois que a farmacêutica americana Merck, que criou o remédio, publicou estudo atestando que a ivermectina não tem efeito contra a doença. Ele admitiu também que a Vitamec bancou anúncios publicitários da Associação Médicos pela Vida, que promove o tratamento sem eficácia. De acordo com Jailton, os anúncios custaram R$717 mil. Gastaram dinheiro com isso, para aumentar os lucros. E não gastaram dinheiro investindo na pesquisa científica sobre a eficácia do medicamento. Eu esclareço que não foi, o manifesto não foi para a ivermectina. O manifesto não tem nenhum caráter... Isso em direito penal chama-se estelionato. Artigo 171. Obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E o custo foi pago em vidas. Está aqui a tragédia. Depois do depoimento, a cúpula da CPI anunciou que deve propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, medicina ilegal e publicidade enganosa. Os senadores consideram que o presidente colocou em risco a saúde dos brasileiros ao recomendar medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Caracterização penal, na hora certa, que couber, não tenho nenhuma dúvida, eu queria repetir, o relatório a conterá. Essa é uma decisão reforçada pela maioria da comissão parlamentar de inquérito e efetivamente por tudo que está sendo investigado. A CPI também aprovou uma acariação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda, que denunciou irregularidades no contrato para a compra da vacina Covaxin. Os dois apresentaram versões diferentes sobre a documentação enviada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flor de Lis, que é acusada de ter encomendado a morte do marido. Primeiro a falar, o relator do caso, o deputado Alexandre Leite, do DEM, pediu a cassação imediata do mandato da deputada do PSD do Rio. As provas coletadas tanto pelo Conselho de Ética quanto no curso do processo criminal são aptas a demonstrar que a representada tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, e responde por homicídio triplamente qualificado. Segundo o deputado Alexandre Leite, Flor de Lis usou o mandato para coagir testemunhas e atrapalhar as investigações. A representada teria utilizado do prestígio do seu cargo de deputada federal para ocultar provas, obstruir as investigações com teses de latrocínio, confundindo a polícia, direcionando a polícia em caminhos diversos daqueles que eram, de fato, o que encontrariam a verdade dos fatos. A deputada falou em seguida. Disse que é vítima de uma injustiça e que o caso dela ainda não foi julgado na justiça. Se caso eu sair daqui hoje, eu saio de cabeça erguida.
porque eu sei que sou inocente. E todos saberão que eu sou inocente. A minha inocência será provada. Vou continuar lutando para garantir a minha liberdade e a liberdade dos meus filhos. E da minha família, que está sendo injustiçada também com tudo que está acontecendo. O advogado de Flor de Lis apelou aos parlamentares para que aplicassem a pena de suspensão do mandato, não a cassação. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que para isso seria preciso que alguém apresentasse uma emenda ao plenário sugerindo a redução da pena. E nenhum deputado apresentou emenda a favor de Flor de Lis. Com isso, a proposta de cassação de mandato, que já tinha sido aprovada pelo Conselho de Ética em junho, foi à votação imediatamente no plenário da Câmara. E foi aprovada por maioria absoluta, 437 votos a 7, com 12 abstenções. Flor de Lis não é mais deputada federal. A seguir, a seca faz despencar a participação de hidrelétricas na geração de energia no Brasil. Os postos de combustíveis vão poder vender etanol de mais de uma distribuidora. O compartilhamento de dados bancários abre caminho para preços menores em crédito e serviços. O governo federal editou uma medida provisória que permite a produtores e importadores de etanol hidratado vender diretamente aos postos sem intermediação das distribuidoras. Segundo o governo, o objetivo é abrir o mercado, aumentar a concorrência e baixar os preços na bomba. Os postos também vão poder vender combustíveis de mais de uma bandeira. Essas mudanças entram em vigor dentro de 4 meses. A Federação das Distribuidoras e a Federação do Comércio de Combustíveis vão analisar a MP antes de se manifestar. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás declarou que não tem restrições à venda direta aos postos, desde que o tratamento tributário preserve a igualdade de concorrência. A contribuição das usinas hidrelétricas para a geração de energia despencou para o menor nível já registrado no Brasil, por causa da seca. A força da água esculpiu uma das paisagens mais bonitas do mundo, mas agora as cataratas do Iguaçu estão assim. Essa mudança extrema é provocada pela pior seca dos últimos 100 anos. Alguns quilômetros abaixo, o rio Paraná forma o lago de Itaipu, na maior hidrelétrica do país. Em apenas um ano, a usina reduziu de quase 11% para menos de 6% sua participação na produção de energia elétrica no Brasil. Nós temos 20 unidades, uma está em manutenção preventiva e, portanto, 19 disponíveis, né? Dessas 19, a gente tem usado, né, conforme o horário, chega aí entre 8 a 12 unidades geradoras. A situação é ainda mais grave porque a bacia do Rio Paraná abastece metade de todo o sistema elétrico. O nível de água dos reservatórios de Marimbondo, Emborcação, Nova Ponte e Itumbiara estão nos piores índices dos últimos 22 anos. Em números gerais, no dia 10 de agosto do ano passado, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste já estavam com menos da metade do armazenamento. Agora, o índice despencou. A produção hidrelétrica, que em agosto do ano passado representou quase 70% da energia gerada no país, agora chegou a menos da metade, a menor participação da história. Neste documento, o operador nacional do sistema, que controla a geração e transmissão de energia elétrica no país, faz uma previsão. Num cenário de crescimento da economia, aumento do consumo de energia e falta de chuva, poderá haver o esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de novembro. Renato Queiroz, professor de Economia da Energia da UFRJ, diz que a situação é grave. O equipamento está estressado, né, de tanta energia passando, ele pode apagar e você tem um blackout na região e um risco de o governo dizer eu tenho que fazer um racionamento. Atenção, racionamento de tantas horas não vai ter energia, posso chegar a esta situação sim. Nós temos esse risco muito grave. Especialistas em energia deixam claro que a seca não pegou o setor elétrico de surpresa. A estiagem já era esperada e vem se intensificando ano após ano. Por isso, eles também afirmam que faltou planejamento do governo.
Leontina Pinto estuda e trabalha no setor elétrico há 40 anos. Ela diz que o governo deveria ter feito uma grande campanha esclarecendo a população e pedindo que todos economizem energia. Ela também explica que, apesar de o uso das usinas térmicas deixarem a conta de luz ainda mais alta, elas deveriam ter sido ligadas no início do ano, quando o governo poderia ter acionado térmicas mais baratas. Com a espera, sobraram as mais caras. Se você não liga as mais baratas de forma continuada, por exemplo, em fevereiro, março, abril, você vai ter que ligar muito mais caras depois, porque você vai ter que suprir esse mesmo buraco energético, digamos assim, com as mesmas térmicas e outras mais caras. O Ministério de Minas e Energia informou que não identificou a necessidade de medidas de restrição de consumo, que iniciou uma campanha para incentivar o uso consciente de água e luz e que a geração de energia nas hidrelétricas foi reduzida para preservar os estoques nos reservatórios e aumentar a segurança do fornecimento até a próxima estação chuvosa. Vamos ver a previsão do tempo? Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Teve geada hoje e amanhã ela vai chegar numa área ainda maior. Nesta quinta, ela pode se formar até o centro do estado do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. E essa friaca vai atingir todo o sul e parte do sudeste, que vão ter nesta quinta uma tarde ainda fria. Em Mato Grosso do Sul, já volta a esquentar. Florianópolis, máxima de 15 graus. Curitiba, 11. Tanto em Floripa como em Curitiba, o sol nem aparece e chove. No Rio de Janeiro, 24 graus com pancadas isoladas. Belo Horizonte, tempo firme e já esquenta, 28 graus. E em Campo Grande, a madrugada vai ser fria, com 14 graus. E até o meio da tarde, a temperatura sobe 16 graus. O frio não dura muito tempo. Em São Paulo, a temperatura não passa dos 18 amanhã, mas até o fim de semana volta a esquentar e chega aos 27. E tem previsão de chuvinha fraca até sexta-feira. Aquela garoa que só dá para amenizar o ar que está bem seco, Renata. Tá bom. E o Nordeste? Nordeste está chovendo bem, viu, Renata? Olha só, nos últimos 3 dias choveu no Recife 156 milímetros, 72% do normal do mês todo. E em João Pessoa foram 102 milímetros em 3 dias e a média do mês é 156. No Recife e João Pessoa, a chuva perde força amanhã. Natal, máxima de 29 graus. Pancadas rápidas que podem ser fortes em Belém, onde a máxima chega aos 32, e Macapá com 35. As pancadas de chuva isolada, elas chegam em todas essas áreas aqui, tá verde no nosso mapa. Mas nessa área em azul escuro, aqui de Santa Catarina até São Paulo, é onde o sol não aparece. Enquanto isso, o tempo segue firme com calor e umidade bem baixa no centro-oeste, interior do Nordeste e também do Sudeste. Em algumas capitais não chove há muitas semanas. Em Cuiabá, por exemplo, a última chuva significativa foi no dia 11 de junho, ou seja, há 62 dias não tem uma chuva agrícola, aquela acima dos 10 milímetros. E nos próximos 15 dias não há sinal dela. Amanhã a máxima é de 34 graus. Em Goiânia, calor de 33. Salvador e Aracaju, 29 graus. Em Porto Velho, 37. Vitória, 26 e Palmas, 36. Em Porto Alegre, 15 graus. E em Teresina, 22 graus a mais, 37 de máxima. Tem para todo mundo, Renata. É isso. Obrigada, Anne. Até amanhã. Em junho, as vendas no varejo caíram 1,7% no Brasil. Foi o pior resultado do comércio neste ano e a maior queda para o mês desde 2002. 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram desempenho negativo. A maior queda foi do setor de tecidos, vestuários e calçados. Apesar disso, em 12 meses, as vendas cresceram 5,9%. Depois de amanhã, sexta-feira, o sistema financeiro vai entrar numa nova era no Brasil. Um momento que o presidente do Banco Central afirma ser tão revolucionário quanto a internet. Se é no presente que a vida acontece, é no passado que ela começa. Você vai rodando isso aqui por tantas vezes quando você quer multiplicar ou dividir, e os números vão aparecendo aqui. Mudou o jeito de vender na mercearia abrigada pelo arranha-céu mais antigo de São Paulo. O bacalhau, procurado pelos primeiros imigrantes, ainda está lá, assim como a conta aberta no mesmo banco há mais de 4 décadas. Quando eu entro na agência, eles me chamam pelo nome. Eles me reconhecem.
eu tenho um histórico de bom pagador. O banco tem todos os meus dados, sabe que eu sou uma pessoa que nunca teve problema na conta. É com base nas informações da vida financeira do cliente que o banco trabalha para avaliar riscos e oferecer benefícios ao longo do tempo. Só que esse histórico fica apenas com o banco onde se tem conta. E aí, quem vê que outra instituição tem, por exemplo, condições melhores para um financiamento, precisa começar um relacionamento do zero. É essa lógica que deve mudar com a chegada do que promete ser mais uma revolução no sistema financeiro. O cliente, na prática, vai virar dono dos dados dele e levar as informações para onde achar melhor. Ele poderá, se quiser, autorizar que outras instituições financeiras, onde não tem conta, passem a enxergar seus dados. É como se cada um, a partir das informações pessoais que decidir compartilhar, criasse o próprio banco. A novidade foi batizada no mundo de Open Banking. Na tradução, Sistema Bancário Aberto. Open Banking é o reconhecimento de que o dado do cliente pertence ao cliente. E o que a gente está fazendo é permitindo que o cliente use esse dado em favor dele próprio, para obter produtos melhores, mais convenientes e mais baratos para ele. O cliente vai decidir para onde a informação dele deve fluir numa espécie de trilho digital que conecta a instituição financeira dele a outras sem barreiras. Hoje, o que acontece? Por que tem os prazos? Porque quando eu peço uma portabilidade, é um sistema de uma instituição financeira que tem que mandar para outra instituição financeira que tem um outro sistema, que tem que fazer a leitura e a tradução dessas informações. Então, tem todo um processo e a tradução dessas informações. Então, tem todo um processo tecnológico complexo por trás. O Open Banking, ele é um trilho liso, é um trilho reto e padronizado entre todas as instituições financeiras. As 11 maiores instituições financeiras do país são obrigadas a entrar nesse trilho e podem participar as outras autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central, que dá como garantia uma viagem segura. Não existe a possibilidade dessa informação não ser transacionada com um terceiro que não faça parte do sistema financeiro. Essas informações não serão públicas, não serão divulgadas na internet, ninguém vai ver. Ele está protegido embaixo de um ambiente de segurança. Tudo isso mediante o consentimento, mediante a autorização do cliente. Ele está dando consentimento para que uma instituição financeira compartilhe os seus dados com outra instituição financeira. Ao compartilhar os dados, você escolhe por quanto tempo, para qual banco e que tipo de informação quer liberar. Pode ser da conta corrente e não do cartão de crédito, por exemplo. Ele dá condições para que instituições financeiras que estão entrando no mercado possam ter as informações da mesma forma que uma grande instituição financeira. É como se o seu banco, através desse compartilhamento de informações, propiciasse a outros bancos te ofertarem crédito também. E espera-se que, com isso, os custos do crédito caiam, que novas formas de fazer análise de taxa de juros cobradas em empréstimos também aconteçam, reduzindo, por exemplo, o custo das operações para o usuário final. Quem estuda economia lembra que só no dicionário mudança vem na frente de tempo. Os novos produtos, os novos serviços, o impacto de redução de taxa de juros, de mais crédito, de maior inclusão financeira, virá no tempo, com a adaptação das instituições a esse novo modelo, a essa nova formatação do sistema financeiro. É um pouco que nem a internet, Bruna. A internet, no início, ela tinha um uso muito limitado. Hoje a gente está fazendo essa entrevista aqui graças à internet. Se a tecnologia move o mundo, esse é um caminho feito só de ida. Nos últimos 4 anos, o país viu o número de agências bancárias cair e 9 em cada 10 contratações de crédito aconteceram de forma eletrônica. A forma como a gente se relacionava com o banco era uma história de uma vida inteira, né? Isso vai mudar.
Isso, na verdade, as novas tecnologias e a digitalização já vêm trazendo essas mudanças. O que não significa que não haverá um papel para os bancos tradicionais. Dada a importância e dada a segurança que essas instituições oferecem, provavelmente elas terão um papel relevante ainda dentro desse mercado. Novos modelos de negócio, novos arranjos devem surgir no contexto do Open Banking. E aí é tudo uma questão de modelos de negócio e de arranjos que se conectem mais às necessidades das pessoas. A seguir, a derrota do presidente Bolsonaro na rejeição do voto impresso na Câmara. A morte do ator e diretor Paulo José. O plenário da Câmara dos Deputados impôs ao presidente Jair Bolsonaro uma derrota eloquente ontem à noite. A proposta de emenda constitucional que instituía o voto impresso não obteve o apoio mínimo necessário e acabou arquivada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, e o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, deram o caso por encerrado. Já eram quase 10 horas da noite quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou o placar. Para ser aprovado, o texto precisava receber 308 votos a favor. Teve 229. Faltaram 79 votos. 218 deputados disseram não ao voto impresso. 1 se absteve e 64 não votaram. Esses 65 deputados, na prática, votaram contra o governo, porque ao deixar de votar, eles beneficiaram a oposição e reforçaram a posição contrária ao voto impresso. A maior derrota do presidente Jair Bolsonaro no Congresso também veio com a ajuda de deputados de partidos do Centrão e da base aliada do governo, como Progressistas, PSD e PL. Logo depois da votação, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, diz que a PEC era assunto encerrado e voltou a defender o sistema eleitoral brasileiro. A Câmara deu a sua palavra final, não de uma comissão, mas de um plenário, deixando claro na vontade dos votos dos senhores deputados que a PEC não teria quórum, ou seja, além da confiabilidade das urnas eletrônicas, nós e os deputados não optaram por essa inovação neste momento. Nós trabalhamos para dar um ponto final nessa situação. Como eu disse, o esticar das cordas, no meu entender, passou de todos os limites, né? Nós temos que trazer para a normalidade. Arthur Lira também repetiu ontem o que vinha dizendo desde o início da semana, que tinha conversado com o presidente Bolsonaro e que o presidente prometeu a ele encerrar a discussão. Mas hoje, a apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral. Novamente, sem apresentar provas, o presidente disse que as eleições do ano que vem não serão confiáveis. Bolsonaro mentiu ao afirmar que metade do parlamento votou a favor do voto impresso e que os 218 que votaram contra e os 65 que não votaram ou se abstiveram agiram assim por terem sido chantageados. Quero agradecer a metade do parlamento que votou favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada. Tá? Uma outra parte que se absteve, né? Dessa parte, não são todos, mas alguns ali também não votaram com medo de retaliação. O deputado Arthur Lira não comentou a declaração de Bolsonaro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, manifestou respeito à decisão do Congresso. Para mim não está encerrado, né? O Congresso decidiu, está decidido. Com a proposta do voto impresso já arquivada, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, diz que o resultado da sessão de ontem demonstra a confiança do parlamento no sistema eleitoral. Do ponto de vista legislativo, é impossível qualquer proposta ser aprovada e, portanto, é impossível ter voto impresso na próxima eleição. A pauta foi sequestrada por uma seita que queria utilizá-la para confrontar a democracia e as instituições brasileiras. E a Câmara deixou claro que não há tanque na rua que seja mais forte do que um parlamento independente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, também deu o assunto por encerrado e disse que o Senado não vai votar qualquer proposta sobre voto impresso.
Pacheco reforçou a confiança na Justiça Eleitoral e no sistema eletrônico de votação. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Eu quero reiterar a minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira, que possa se desincumbir dos caminhos das eleições de 2022 com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação à fraude ou qualquer coisa que o valha, e tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022, pilar que é da democracia, do Estado de Direito. Esse assunto está resolvido. Por meio de uma manobra de líderes de partidos, o presidente da Câmara abriu a sessão no plenário agora à noite para analisar mudanças na lei eleitoral. Um dos temas é muito criticado por reduzir o papel dos partidos, o distritão. Os deputados vão ter que escolher se aprovam o distritão, a volta das coligações partidárias ou se deixam tudo como está. Pelo atual sistema, deputados e vereadores são eleitos por votação proporcional, com as vagas sendo distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. No distritão, são eleitos os candidatos mais votados, sem levar em conta os votos nos candidatos perdedores e nos partidos. O sistema já foi rejeitado 2 vezes pelo plenário da Câmara em outras votações. O distritão é criticado por parlamentares e especialistas por promover celebridades, pessoas mais conhecidas, favorecer os candidatos que têm mais dinheiro e dificultar a renovação do parlamento. O melhor sistema do mundo é o sistema proporcional, é o que vigora a partir da Constituinte 88. O sistema distritão, ele é o pior do mundo. Ele enfraquece os partidos, fortalece o personalismo, impede a pluralidade no parlamento, impede a presença das maiorias. Cada parlamentar eleito pelo distritão vai representar um partido. E eu considero que não tem democracia forte sem partidos fortes. O líder do Democratas defende as mudanças. Não é problema de distritão ou de coligação. O problema é de cultura política e educação política brasileira. Outro ponto que será votado é a volta das coligações, quando partidos se unem em torno de uma lista de candidatos. Especialistas dizem que ela favorece os chamados partidos de aluguel e consideram a volta um retrocesso. As coligações estão proibidas desde 2017. Quando nós acabamos com a coligação, nós pensamos em ter partidos mais orgânicos, ideológicos e não fisiológicos. Infelizmente, o retorno das coligações darão condições de partidos de aluguel continuarem existindo e usarem esse atributo durante todo o processo eleitoral. Não podemos permitir que a coligação substitua o distritão. O ideal é não votar e aprovar nenhum. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, tudo precisa ser votado e aprovado em 2 turnos na Câmara e em outros 2 turnos no Senado. E até o início de outubro, ou não vai valer nas próximas eleições. Analistas políticos veem com preocupação essa pressa toda em votar tantas mudanças num prazo tão curto. O que a gente está vendo aí, na verdade, me parece muito mais ser um esforço de lideranças partidárias preocupadas com a sua própria sobrevivência política e eleitoral. Muito provavelmente essa mudança não tem a ver com aquilo que seja o ideal ou o desejável em termos de uma democracia ideacional no Brasil. A votação estava marcada para amanhã e essa antecipação da pauta irritou a oposição. A Zileide Silva traz os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Zileide, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Progressistas, se reuniu à tarde com líderes do Centrão. Esses líderes fizeram as contas e dizem que tem votos suficientes para aprovar o chamado distritão. Por isso, a insistência deles em votar tudo hoje à noite e resolver essa questão agora nessa sessão que começou agora há pouco. A oposição ficou extremamente irritada, tentou derrubar a sessão. Há pouco eles votaram um requerimento. Perderam. Quem defende o distritão conseguiu 287 votos. Ganharam, mas esse resultado é insuficiente
para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, quando são necessários, no mínimo, 308 votos. E como eu disse na reportagem, em 2 turnos, aqui na Câmara e outros 2 turnos lá no Senado. E lá no Senado a tramitação dessa PEC não vai ser nada tranquila. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, já repetiu várias vezes que há muita resistência por parte dos senadores em votar tantas mudanças nesse prazo tão apertado. E o próprio Rodrigo Pacheco defende que tudo permaneça como está, com a eleição proporcional de vereadores e deputados e sem a volta das coligações que foi derrubada em 2017. Eu sigo acompanhando a sessão, Renata e Bonner. Obrigado, Zileide Silva, falando ao vivo de Brasília, e ela segue porque tem Jornal da Globo logo mais. A prefeitura de Hamamatsu, no Japão, liberou os 27 atletas da delegação brasileira para treinos isolados. Mesmo com testes negativos para a Covid, eles não podiam sair dos quartos de hotéis porque tiveram contato com 2 integrantes da delegação que testaram positivo. É em Hamamatsu que o time brasileiro está se preparando para as Paralimpíadas, que começam daqui a 13 dias em Tóquio. Chegarão hoje ao Brasil os últimos medalhistas das Olimpíadas que ainda estavam no Japão. Daqui a pouco vamos para Campina Grande. Aos poucos, eles vão matando saudade. Antes mesmo de chegar em casa em Salvador, o campeão olímpico Herbert Conceição ganhou acarajé e muqueca de camarão. Foi durante a passagem pelo Rio de Janeiro. Herbert, Bia Ferreira, medalhista de prata, e Abner Teixeira, que ganhou o bronze, voltaram hoje ao Brasil cheios de orgulho do melhor resultado do boxe brasileiro nas Olimpíadas. Com certeza essa medalha aqui é um combustível e vou trabalhar mais duro ainda aí para 2024, trazendo aí a medalha dourada. A gente está treinando há 5 anos, a gente treina duro para isso. Então a gente pôde executar tudo que a gente vinha treinando durante esse ciclo todo. Então não foi surpresa para ninguém. Mas essa mão esquerda conseguiu o inesperado. Acho que foi um nocaute muito especial, foi uma medalha de ouro marcante, né? Direito esquerdo, o golpe, o cara foi pra lona! Herbert do Brasil! Os punhos dourados da Bahia! 21 medalhas. A melhor campanha do Brasil em Olimpíadas. Mas números não alcançam o tamanho desses jogos para os nossos atletas. O boxe, por exemplo, nunca subiu tantas vezes ao pódio. No Japão, os brasileiros experimentaram o ineditismo e a reafirmação. Hoje eu posso falar que eu sou o cara da canoagem do Brasil. As 3 medalhas conquistadas nos Jogos do Rio não deixavam dúvida, mas Isaquias Queiroz se sentia incompleto. Por isso o carinho com a medalha de ouro aumenta a cada minuto. Mesmo assim, ele divide com todo mundo. Esses Jogos de Tóquio acabou afirmando o quanto eu tenho de talento, o quanto eu tenho de trabalho, que eu me dedico ao meu esporte e o quanto eu tenho vontade de representar meu país. E como estar à frente é um hábito para ele, Isaquias faz planos para os Jogos de Paris. Ele está a um pódio de igualar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, maiores medalhistas do esporte brasileiro. Paris, com certeza, os olhos do Brasil, né? Todos os olhos do Brasil vai estar voltado para mim, para a Rebeca, para a Ana Marcela, todo mundo ganhou medalha de ouro, todo mundo ganhou medalha também de prata, de bronze. Pois imagine você o que será da menina responsável pelas primeiras medalhas olímpicas da ginástica artística feminina do Brasil. Rebeca Andrade, de ouro, de prata, do carisma. Ela desembarcou no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eu estou bem feliz com todo o retorno que eu tive das pessoas e o tanto de coisa que eu posso fazer com tudo isso. Rebeca carregou a bandeira brasileira na cerimônia de encerramento. Foi a cara do Brasil nas Olimpíadas. Prendeu o nosso coração na garganta e soltou nossos sorrisos. Lionel Messi foi apresentado como novo jogador do Paris Saint-Germain. Milhares de torcedores se concentraram em frente ao estádio Parque dos Príncipes para receber o argentino e depois fizeram fila na loja do clube para comprar a camisa 30 do craque.
Messi declarou na entrevista coletiva que a amizade com Neymar, com Di Maria e outros atletas do PSG foi fundamental para a escolha. Morreu no Rio em decorrência de uma pneumonia aos 84 anos o ator e diretor Paulo José. O Maragato morre, mas não se rende! O Tempo e o Vento, 1985. Na adaptação da história de Érico Veríssimo, Paulo José, gaúcho da fronteira, encontrou um campo vasto para uma característica que a mãe dele classificou como desinquietude. Ele atuava e dirigia. Essa cavalaria aqui, vai! O que me encantou mesmo, me deixou enlouquecido, foi quando me mostraram no teatro. Aquilo foi um deslumbramento. Eu faço versos como os saltimbancos desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos. É muito forte e que cansa um pouco, mas de uma forma gostosa, né? Eu saio satisfeitíssimo, cansado e satisfeito. O ator, que dominava a cena com energia e intensidade, foi formado no grupo de teatro Arena. Nós começamos a trabalhar no Arena, eles antes de mim, eu já trabalhava nisso no método. Ele é baseado muito na observação do cotidiano, por exemplo, né? Vai no bar, tá no bar tomando um cafezinho e fica ouvindo, olhando como se estivesse fotografando tudo, os gestos das pessoas, comportamento, fala, né? Quer dizer, você incorporar nos teus recursos expressivos a realidade imediata, quer dizer, a gestualidade das pessoas que estão à tua volta. Técnica que levou para clássicos do cinema nacional, como Todas as Mulheres do Mundo. Estou apaixonado por você. Sério, apaixonadíssimo. Apaixonado, particípio passado do verbo apaixonar. Dominado de paixão, entusiasmado, possuído de grande amor. Paulo José viveu cercado de mulheres. Da união com a atriz Dina Sfat, nasceram as 3 filhas. Dina era uma atriz em terceira dimensão. Ela saltava para fora da telinha e se instalava diretamente na casa das pessoas. Ele queria muito o papel do herói brasileiro em Macunaíma, interpretado por Grande Otelo antes da transformação do personagem principal. Mas o diretor, Joaquim Pedro de Andrade, queria que Paulo fizesse uma plástica no nariz. Eu não vou operar o nariz nessa altura da vida, né? Não tem jeito nenhum de operar esse nariz, tá? Aí ficou um certo mal-estar e tal, né? Aí no dia seguinte ele voltou e disse, sabe o que eu estive pensando? Teu nariz é bom para Macunaíma. Porque ele é branco de perfil, né? Ele é preto de frente, né? E mameluco, cafuso pelos lados e tal, né? Vai ser bom esse nariz, né? Topa? É claro, né? Que preguiça! Logo depois do Macunaíma veio o ato número AI-5, né? E aí houve dispersão de todo mundo e tal. E agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. Tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? Nos anos de chumbo, começou a longa carreira na TV. Os personagens que moram até hoje no coração dos brasileiros eram interpretados pela dupla Paulo José e Flávio Miliati. Levaram a camicleta? E absolutamente viva na memória das pessoas que me contam, assim, a Rádio Jaburu, a única que não dá chabu. Parou por quê? Chegando em São Paulo? Cadê o minhocão? Que chegamos em São Paulo, nada, chega. Estamos na estrada, 4 segundos de São Paulo. Desce aqui. O que eu quero para minha família, eu quero para as pessoas. Isso é muito bom. Isso cria um princípio ético, né, na tua atitude como criador, como produtor. Princípios de ética e de qualidade que ficaram impregnados em todos os seus papéis, quando fez Homens Poderosos e também quando interpretou personagens consumidos por suas fraquezas. Eu posso bater no peito e dizer que nós somos ciganos de 5.000 anos de tradição. Sou índio, sou negro, sou brasileiro! Prenda-me! Por que não manda me prender também, Dom Jerônimo?
Eu sou um homem a quem a vida derrubou milhares de vezes. Eu passei por caminhos de sofrimento, dor, angústia. Eu não estou bêbado, eu estou feliz. Bêbado de felicidade, só isso. Bêbado de felicidade, só isso. Sou maluco, mas sou maluco, beleza. Em 2004, retornou ao cinema no filme Benjamin. Senhora Benjamin Zandraia, não é? O mal de Parkinson já prejudicava os movimentos. Você luta contra isso, né? Eu faço um piano para ter mobilidade nos dedos, né? A vida vale a pena ser vivida. Apesar de todas as dificuldades, tristezas, momentos de dor e angústia. Agora é época de colheita. Vocês andam por aí semeando coisas por todo lado, né? Agora está na hora de colheita. A vantagem é que tem que colher. É que a semeadura foi boa, sabe? Então você tem bons frutos. Paulo José Caruso. Colegas do Paulo José manifestaram pesar pela morte do amigo. Paulo José, você foi meu parceiro em inúmeros trabalhos. Lamento muito sua partida. Sabemos o quanto você batalhou pela sua vida. Paulo José, você foi meu parceiro em inúmeros trabalhos. Lamento muito sua partida. Sabemos o quanto você batalhou pela sua vida. O Brasil perde um grande artista. Vá em paz, meu grande amigo. Sentiremos sua falta e lembraremos sempre da sua arte. Fizemos parte da vida um do outro, no teatro, enfim, no cinema, em todas as atividades que fizemos juntos. Excelente diretor, excelente ator e um ser humano especialíssimo. Fique bem, Paulinho. Eu estive na sexta-feira passada com ele no hospital, no CTI. Paulo foi um amigo, foi um amor, foi um companheiro de trabalho e um artista com um lugar de inteligência, de humor, de elegância. Ele continua nas coisas que ele fez. Um homem elegante, um homem criativo, genial. Fez tanta gente. É isso, meu primeiro trabalho na televisão foi com Paulo, Você Decide. Nós todos estamos mais pobres hoje, mas nós temos que celebrar. Eu acho que temos que celebrar do Paulo ter existido. E com a arte dele, com o amor, com o afeto, com a generosidade que ele tinha, ele ter tocado cada um de nós. Partiu agora Paulo José, que foi meu pai, e sinto como um pai nas artes, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Um homem fundamental na cultura, na formação do imaginário desse país. Paulo, obrigado por tudo e seguiremos aqui, enaltecendo seu trabalho para sempre e sua grande figura. Paulo José. Numa homenagem ao ator e diretor Paulo José, o Corujão vai exibir o filme O Palhaço, depois do programa Conversa com Bial. Até amanhã. Até amanhã.